Meus irmãos, boa noite, a paz de Cristo, uma excelente noite de sexta, nós estamos ao vivo. Uma noite abençoada para você que está entrando agora nessa transmissão. Probleminha de notificação do YouTube, mas Deus está no controle, amém. Vou fazer a leitura de um texto da palavra. Vou deixar para vocês o texto de Isaías 52, no versículo 12. Diz assim a palavra de Deus, Isaías 52, versículo 12. Porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Sempre que a gente passa por deserto, por provação, a gente entra em alguns momentos numa fase de desespero, né? Num certo nível de desespero, num certo nível de cegueira no que se refere ao que fazer, né? E o desespero ele é muito ruim, porque o desespero realmente ele tira toda a racionalidade do processo. Ele impede que venhamos a raciocinar, ele impede que venhamos a alcançar a revelação divina, entender o caminho do Senhor. Ele nos impede até de ouvir a voz de Deus, né? E a gente não consegue enxergar soluções. Agar estava lá no deserto, ia morrer de sede junto com Ismael, seu filho. Havia um poço, mas ela não estava enxergando o poço. Então quer dizer, o desespero provoca todas essas situações. O desespero provoca essa certa limitação. Quanto a ouvir a voz de Deus, nós também não conseguimos, no meio do desespero, ouvir aquilo que o Senhor está falando. E quando ouvimos, não conseguimos entender, não conseguimos discernir se é Deus ou não. Não conseguimos entender quando Deus falando, quando é Ele que está falando. Então, o desespero não traz nada de bom, né? Pelo contrário, só traz angústia, perplexidade. Mas o texto que nós lemos, o Senhor ele dá uma ordem para Israel, para o seu povo, e ele diz: olha, vocês não vão sair apressadamente. Vocês não vão embora fugindo. Deus manda Israel sair de uma posição de, digamos, de imundície para uma posição de purificação. E Deus ele requer do povo esse passo adiante, esse passo de transformação. Mas ele diz: olha, vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo. Sem desespero, em outras palavras. Israel aprendeu a andar em muitos momentos de maneira desesperada, fugindo de invasão babilônica, fugindo de cativeiro, fugindo de situações que se apresentavam. Mas o Senhor ele dá uma garantia, e todas as vezes que nós passamos por provações, que nós passamos por adversidades, Deus ele nos dá garantias. Deus ele nos dá uma retaguarda espiritual. Porque não adianta a gente ter retaguarda apenas dos homens. É bom ter também, né, uma autoridade espiritual de um pastor, uma irmã, um amigo, um irmão, um parente, alguém que ore por nós. Isso é muito bom. Mas toda vitória, toda batalha, toda obra de restauração de Deus, a gente vê lá no livro de Neemias e Esdras, tudo isso, esses processos aí se dão quando nós temos no Senhor uma retaguarda. Aquilo que eu chamo de retaguarda espiritual. E o Senhor ele fala: olha, não fugireis, porque o Senhor irá adiante de vós. Não só diante, abrindo o caminho, né? Como um batedor, né? Quem conhece, já trabalhou, ou apenas já viu como eu, sabe o que é, né? Eu trabalhava aqui no centro do Rio e direto, né? Tinha esses batedores, eles paravam de repente o trânsito inteiro, né? E parava aquela rua, fechava a rua, quer dizer, o trânsito da rua ficava totalmente livre e aí vinha uma autoridade. O batedor ele faz isso, né? Ele libera o caminho, ele protege o caminho para que alguém muito importante passe. Olha o que o Senhor está dizendo, né? O Senhor irá diante de vós, como um batedor, abrindo o caminho, protegendo o caminho, desfazendo qualquer armadilha, qualquer obstáculo, qualquer obstrução, qualquer empecilho, para alguém que para o Senhor é muito importante. Você, eu, nós somos importantes para o Senhor. Por isso que Ele vai adiante de nós.
quando ele vai diante de nós, ele conhece o amanhã. Isso é um ponto muito importante. Nós não conhecemos. E que retaguarda, que, na verdade, segurança, que vanguarda, né? Nesse caso aqui. Que segurança que nós temos, né? De ter o nosso futuro sendo cuidado por alguém que conhece o nosso futuro. De ter o caminho à frente sendo cuidado por alguém que conhece como vai ser o caminho à frente. Onde vai ter alguma dificuldade, onde não terá. Onde haverão obstáculos. Então o Senhor conhece. Isso nos traz um descanso. Isso nos traz uma tranquilidade. Eu fico tranquilo, eu acho que todos nós devemos ficar tranquilos em saber que o Senhor ele cuida do nosso amanhã. E o futuro desconhecido para nós é tão leve, sabendo que ele está confiado a um Deus que é conhecido para nós. Nós conhecemos o Senhor, nós não conhecemos o futuro, mas conhecemos o Senhor. Ele diz: e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Ele fala do futuro, ele fala do caminho a ser trilhado, mas ele fala também do caminho percorrido, porque às vezes o que amedronta o homem não é apenas o futuro, mas também é o passado. O caminho de onde ele veio, as coisas que para trás ficaram ou deveriam ficar, né? E isso amedronta, Israel cansou de ser perseguido. Durante os momentos de crise, foram perseguidos. Então o Senhor diz: olha, eu cuidarei da vossa retaguarda. Eu irei adiante de vós, da vossa frente e da vossa retaguarda. Deus, ele cura as feridas do passado. Deus, ele desfaz dificuldades. Deus, ele apaga os nossos erros, as nossas falhas. A palavra fala assim: pois dos teus pecados eu não me lembrarei mais. É isso, o Senhor cuida. Quem tem uma lista com todos os pecados do homem, todos, e faz questão de lembrar, é Satanás. Esse aí, ele tem uma lista no inferno de todos os pecados. Dos meus, de todo mundo que está aqui nessa transmissão ao vivo. De quem lembra do pecado do outro. De quem não lembra, de quem comete pecado, de quem acha que não comete, de quem comete e confessa. O diabo, ele tem uma lista do pecado de todo mundo. E é interesse dele lembrar. Porque ele é o acusador. Mas o Senhor, ele diz: olha, eu cuido da vossa retaguarda. E eu vou adiante do vosso futuro. Não saí apressadamente. Não saireis apressadamente. Nem ireis fugindo. Precisa fugir. Se apressadamente fala de um tempo, de um ritmo, como eu falei, de desespero. Não é no desespero, não é na pressa que as coisas vão acontecer. Às vezes a gente quer que as mudanças aconteçam de maneira rápida, né? A gente quer sair depressa, apressadamente, do deserto, vale, da provação, né? Sair apressadamente. E não estou falando aqui em relação a tempo. Estou falando apressadamente em relação ao processo. Porque o tempo é um mero detalhe, vamos dizer assim. Mas a pressa no processo. Isso que é o pior. Ter pressa em o processo acabe sem que tenha realmente chegado ao final. Pressa em encerrar o processo e sair do processo sem que ele tenha realmente chegado ao seu fim. Então o Senhor lhe dá essa palavra para Israel. E eu queria compartilhar com vocês essa mensagem nessa noite para o coração dos irmãos. Existe um Deus que cuida de ti. Essa palavra é para Israel, mas também é para mim, é para você. Existe um Deus que cuida do teu passado e que cuida do teu presente. Também cuida do seu futuro. É por isso que ele é um Deus atemporal. Ele não vive preso às questões do tempo, não. Deus, ele consegue ver o seu nascimento, ele consegue ver você agora, ele consegue ver o dia da sua morte, da minha. Ele vê tudo, ele vê o presente, o passado e o futuro. Então ele sabe de todas as coisas. Está tudo debaixo das mãos dele, no controle dele. Sua vida não saiu do controle do Senhor. Então descansa, tá bom? Eu te abençoe nessa noite. A paz, Senhor Jesus.